Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 87. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 22 minutos da manhã de sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, mas esperançoso em dias melhores. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir o ambiente de negócios, a dinâmica econômica internacional. Esse é o Petit Invest, espaço onde trazemos essas reflexões toda sexta-feira. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse último episódio da semana, né? O Petit Invest número 87. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que está junto com a gente nesse episódio, o pessoal que acompanha a gente nessa live no YouTube. Um prazer ter vocês aqui. Todo mundo que acompanha a gente também pelo podcast, um prazer ter vocês com a gente também. Daniel Souza, a gente tem um assunto muito importante para tratar hoje, que é a Argentina, né? A situação cambial na Argentina, as reservas cambiais na Argentina, nesse episódio que é um oferecimento da Insider Store. A parte boa, Daniel Souza, é que quando você entra lá no site da Insider Store, pelo link que está na descrição desse episódio, você ganha 15% de desconto sobre toda a loja, que acumula com os descontos do site para você ter acesso a um vestuário, Daniel Souza, que serve para tudo que você precisa. Você precisa de uma coisa mais informal? Tem lá. É roupa para academia? Tem também. Você quer dar de presente para alguém? Pô, tem 500 opções por lá. Você quer uma roupa mais formal, mais arrumada, para ir para o trabalho? Você quer ir para o happy hour? Para tudo que você precisar, tem lá na Insider Store. E, aliás, a gente já é parceiro da Insider Store há algum tempo, Daniel, e a gente vem acompanhando como que eles estão diversificando cada vez mais. Roupas boas, de qualidade, que estão pouco trabalho, não tem odor, você tem camisas tecnológicas, roupas com tecidos de muita qualidade, altíssima qualidade, tudo isso com super desconto para os ouvintes do Petit Jornal, com o link que está na descrição desse episódio. Daniel Souza, parece que a lua de mel com Javier Milei acabou, né? A gente teve um início de governo aí em que Javier Milei estava, né, conseguindo cantar algumas vitórias, o controle da inflação, né? A inflação continua relativamente elevada, mas não se compara com o que foi há algum tempo atrás. Mas, aparentemente, a maré de notícias ruins engolfou a Argentina, desde escândalos de corrupção até reveses econômicos, a volta do controle cambial. E aí a Argentina volta para o seu problema mais tradicional, mais básico, o pecado original da economia argentina, Daniel Souza, que é a crise das reservas cambiais. Você me explica, Daniel Souza, o que significa uma crise das reservas cambiais? Crise das reservas cambiais, Tanguy, significa que você não está gerando dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos e você também não tem dólares guardados, dólares reservados, dólares nas mãos do Banco Central para cobrir esse desequilíbrio entre entradas e saídas de dólares. A Argentina é um país aberto, assim como o Brasil, e as suas operações com o resto do mundo são realizadas majoritariamente em dólares americanos. Consequentemente, a Argentina tem exatamente o mesmo problema de uma pessoa física. Uma pessoa física tem que gerar reais em quantidade suficiente todos os meses para pagar suas contas. A Argentina, como país, também precisa gerar dólares em quantidade suficiente todos os meses para honrar os seus compromissos externos. A Argentina, há bastante tempo, há algumas décadas, tem muita dificuldade para gerar dólares em quantidade suficiente. Ao contrário do Brasil, que resolveu e equacionou esse problema há alguns anos. O Brasil teve, durante muitas décadas ao longo da sua história, um problema semelhante, mas esse problema acabou sendo resolvido por aqui. No caso da Argentina, não. A Argentina continua dependendo muito de investimento estrangeiro, de empréstimos estrangeiros, para tentar, de alguma forma, oxigenar a sua economia e manter equilibradas entradas e saídas de dólares. Por quê, Daniel? Por que o Brasil conseguiu resolver isso? E sim, o Brasil tem reservas internacionais aí na casa de 350 bilhões de dólares. E a informação que você trouxe essa semana é que a Argentina estava abaixo de 1 bilhão, que é basicamente acabou o dinheiro, né? A Argentina não tem mais reservas internacionais. O que faz com que a Argentina tenha tanta dificuldade de gerar dólares? É balança de exportação e importação? É falta de investimentos estrangeiros? O que acontece na Argentina
para ter essa dificuldade toda? São duas diferenças importantes ao longo dos últimos 30 anos, pouco mais de 30 anos. Até a década de 90, tanto o Brasil quanto a Argentina tinham este problema, esse problema de reservas cambiais, um problema de geração de dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. Na década de 90, o Brasil teve o Plano Real e a Argentina teve o Plano Cavalo. Os dois planos tinham em comum a estratégia de utilizar a moeda nacional muito forte, muito valorizada para asfixiar a inflação. Claro, os produtos importados entram muito baratos, reduz o custo das empresas nacionais, os produtos importados entram muito baratos, aumentam a concorrência aqui dentro, o produto local não tem como aumentar preços, asfixia a inflação. O Plano Real, ele tinha ali esse mecanismo cambial, mas o governo brasileiro foi progressivamente ajustando a taxa de câmbio ao longo do tempo, de tal maneira a também não desequilibrar muito o balanço de pagamentos, porque, claro, uma moeda nacional forte estimula as importações, o que na prática é estimular a saída de dólares. Na Argentina foi diferente. Na Argentina, o Plano Cavalo fixou em lei a paridade entre a moeda argentina e o dólar americano e, consequentemente, o governo argentino não tinha como mexer na taxa de câmbio porque era legalmente proibido. Quando a situação no Brasil foi apertando, o Banco Central chegou num determinado momento que abandonou o câmbio flutuante, ou melhor, abandonou o câmbio controlado e passou a adotar o câmbio flutuante. Aí a coisa meio que se resolve automaticamente. Tem pouco dólar entrando, o preço do dólar sobe, estimula a entrada, desestimula a saída. A Argentina não pôde fazer isso porque o Plano Cavalo não permitia. A Argentina só mexeu na taxa de câmbio quando quebrou, quando o dinheiro acabou, quando os dólares se esgotaram. E isso foi 2001, aconteceu imagino, né? Exatamente, em dezembro de 2001. Poucos anos depois, nós entramos no ciclo do superboom das commodities. O que acabou acontecendo foi que muitos dólares entraram tanto no Brasil quanto na Argentina. O Brasil pegou esses dólares e colocou nas reservas, formando aí reservas robustas. A Argentina pegou esses dólares e torrou. Portanto, você tem dois marcos muito diferentes nesses dois países. A Argentina calotou a sua dívida em 2001 e depois teve novos calotes alguns anos depois. Ou seja, ela tem uma dívida externa grande, uma dívida externa renegociada, o que cria ali uma pressão por saídas de dólares para honrar essa dívida externa. O Brasil pagou a sua dívida externa. Além de acumular reservas ali durante o superboom das commodities, o Brasil quitou boa parte da sua dívida externa. Então, o Brasil não tem dívida em dólares, o governo brasileiro não tem uma dívida relevante em dólares e tem reservas muito robustas nas mãos do Banco Central. A Argentina tem dívida em dólares e não tem reservas robustas na mão do Banco Central. Isso acaba criando, inclusive, aqui uma profecia autorrealizável, porque se olha para a Argentina, você diz, eu vou pegar meus dólares e colocar na Argentina? Pô, acho que não, né? Porque será que eu vou conseguir tirar os meus dólares quando eu quiser? No caso do Brasil, você não tem esse problema. Você tem segurança de que você pode tirar os seus dólares na hora que você quiser. Ou seja, o Brasil acaba recebendo mais dinheiro, o que torna a situação ainda mais fácil do ponto de vista das contas externas, e a Argentina menos dinheiro, o que torna a situação das contas externas mais difícil. E olhando do ponto de vista prático, Daniel, o que aconteceria numa situação hipotética de as reservas internacionais chegarem a zero? Tipo, eu sei que sempre vai ter um pouquinho, tem alguns milhões e tal, mas vamos dizer que chega a zero. Qual é a consequência prática disso? O Mário Henrique Simonsen, Tanguy, o famoso professor de economia e ministro, tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia, inflação aleja, balanço de pagamentos mata. A metáfora acaba sendo muito feliz, porque na prática é exatamente isso. Inflação desorganiza a economia, é dramático, concentra a renda, etc., mas o país continua bem ou mal funcionando, o dia a dia continua andando. O balanço de pagamentos mata, arrebenta o país. Se as reservas internacionais se esgotam, o balanço de pagamentos quebra, colapsa, e o país deixa de ter a possibilidade de honrar seus compromissos externos. Quer dizer, ele deixa a possibilidade de pagar por insumos importados super relevantes, ele deixa de ter a possibilidade de receber investimentos, porque ninguém vai querer investir num país que está com balanço de pagamentos colapsado. Eventualmente, o Banco Central vai desvalorizar o câmbio para tentar estimular a entrada de dólares, o que vai gerar inflação. Ou seja, você acaba tendo uma ramificação de colapsos na economia. Imagina o Brasil, no dia de hoje, se ele não tivesse como importar fertilizantes porque ele não tem dólares. Imagina o Brasil que não poderia importar petróleo refinado, diesel, por exemplo,
porque não tem dólares. Vai faltar diesel nos postos de gasolina, vai faltar fertilizante para o agronegócio conseguir realizar a sua produção. Ou seja, você acaba tendo ali uma série de desdobramentos graves. O Brasil, assim como a Argentina, precisa ali de empréstimos externos. Empresas brasileiras pegam muito dinheiro emprestado no exterior para fazer seus investimentos, para tocar seus negócios. Imagina se o balanço de pagamentos está colapsado. Ninguém vai emprestar para um país que está com o balanço de pagamentos colapsado. Portanto, o balanço de pagamentos, ao quebrar por conta de um esgotamento de reservas cambiais, ele leva a uma desorganização gravíssima da economia. Ressalta-se que nessa semana o governo americano vem em socorro da Argentina para evitar esse colapso que era absolutamente iminente. E, Daniel, se você tivesse que contar essa história, essa curta história do governo Milei até aqui do ponto de vista econômico, que resumo você faria, assim? Quais foram as medidas que você considera mais importantes e como é que chega nesse ponto agora no qual, aparentemente, o governo está de pires na mão? Está numa situação que economicamente soa insustentável, parecido com alguns dos piores momentos que a Argentina viveu nas últimas décadas. A estratégia do Milei era bastante clara. Olha, eu vou entrar com uma agenda de reformas super agressiva, isso vai recuperar a confiança dos investidores estrangeiros, dos organismos internacionais, e vai todo mundo colocar dólares na Argentina. Se todo mundo começar a colocar dólares na Argentina, a questão cambial fica mais ou menos equacionada, eu consigo gradualmente flexibilizar o controle cambial, eu consigo gradualmente flexibilizar a precificação da moeda estrangeira, que é o próprio dólar, e a coisa vai meio que se auto-resolvendo, digamos assim. Se eu conseguir recuperar a credibilidade da Argentina, vai dar tudo certo. O grande problema é que a credibilidade da Argentina está diretamente relacionada à credibilidade do governo do Milei. Na medida em que o governo do Milei se vê em escândalos de corrupção, se vê frágil internamente, aquela aposta tem o seu pilar central ruindo, porque o pilar central era a credibilidade de um governo reformista, um governo que garantia, bem ou mal, que a Argentina viveria dias diferentes, viveria dias melhores e assim por diante. A coisa começou a desandar quando o próprio governo Milei começou a enfrentar problemas internamente. Aí ele vai ter uma derrota importante em eleições em Buenos Aires, aí ele começa a dar sinais de que não tem aquela força que ele prometia ter. E, Tanguy, o pessoal sente cheiro de sangue na água. Quer dizer, se o Milei não consegue entregar o que prometeu, eu vou levar meus dólares para a Argentina, não vou mesmo. Eu, cidadão argentino, inclusive, vou comprar mais dólares para me proteger, porque eu já estou escaldado, eu sei que as coisas por aqui acabam mal e, consequentemente, vou me proteger. Se os dólares param de entrar, se as pessoas começam a comprar mais dólares, a estratégia do Milei ruiu, porque ela estava pautada numa construção de credibilidade que garantiria um influxo de dólares para a economia argentina. E tem mais, o Milei manteve ali o câmbio relativamente valorizado por conta do asfixiamento da inflação que o câmbio valorizado proporciona, como a gente viu há pouco, insumos importados entram mais baratos, e você passa a ter um asfixiamento da inflação. Isso acabou atrapalhando a balança comercial argentina, né, e a geração de dólares, ou seja, o governo Milei colocou todas as fichas na questão do investimento estrangeiro, da entrada de dólares de organismos multilaterais, como é o caso do Fundo Monetário Internacional. Diante disso, os americanos vêm em socorro da Argentina para tentar recompor as reservas do país e dar tempo para o Milei se recuperar. Ele vai se recuperar? Não sabemos, depende muito da dinâmica política interna. Mas o fato é que agora a Argentina volta a estar numa situação muito delicada, porque você construiu uma estratégia que era ancorada em credibilidade e a credibilidade está ruindo. Agora, Daniel, ele é presidente há menos de 2 anos, o que significa que ele ainda tem mais de 2 anos no poder. E agora? Para onde que Milei pode correr e o que você imagina que ele vai fazer a partir de agora? O que ele pode fazer a partir de agora é mais ou menos o que ele já tem feito. Pede socorro, recompõe as reservas cambiais com a ajuda dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial, do BID, etc. São organismos que não têm exatamente uma lógica de mercado e, consequentemente, podem injetar dinheiro na Argentina por conta de decisões políticas, e tenta recuperar a credibilidade do ponto de vista interno, tenta, de alguma forma, estancar a sangria que a Argentina está vivendo nesse momento.
O problema, Tanguy, isso você analisa muito bem no Petit Jornal, é que a crise política argentina está vinculada a pessoas muito centrais no governo do Milei, como é o caso da irmã dele. Ou seja, a chance de dar errado não é pequena, é isso que eu quero colocar. A chance do Milei não conseguir recuperar a rédea da situação, as rédeas da situação, não é pequena e, consequentemente, ele está num cenário muito delicado, onde ele precisa recuperar a credibilidade dele, porque ele adotou uma estratégia que não tem mais um ponto de retorno, e se não der, ele vai fazer o que os outros governos argentinos fizeram. Vai retomar controle cambial cada vez mais agressivo, cada vez mais restritivo, dizendo quem pode e quem não pode comprar dólares, o câmbio paralelo vai voltar a se descolar do câmbio oficial de forma importante e vai fazer ali o microgerenciamento de crises diárias. É isso que ele vai acabar fazendo se ele não conseguir recuperar as rédeas, mas ele terá algum tempo para recuperar por conta desse socorro que está sendo sinalizado por agentes internacionais importantes. Daniel Souza, esse foi o Petit Invest, né, número 87. A gente já tinha gravado um episódio há pouco tempo sobre a Argentina. A gente achou importante gravar outro, porque, de fato, a gente tem um cenário muito complicado na Argentina, muito difícil. Lembrando que a crise na Argentina não é bom para o Brasil. A Argentina é um super aliado do Brasil, mesmo que estejam em lados opostos aqui em termos ideológicos, né, mesmo que a relação entre Lula e Milei não seja boa. São parceiros importantíssimos do ponto de vista comercial, econômico, é um país importante na América Latina, um país importante na América do Sul, é um integrante, de fato, de coalizões que interessam bastante ao Brasil, então, naturalmente, olhar para a economia argentina nos interessa bastante. Esse episódio é um oferecimento da Insider Store, tem link na descrição desse episódio, com descontaço para vocês lá no site. Daniel, segunda-feira estamos de volta, um abraço e até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.